Boa noite. Olá, boa noite. Ex-dirigentes da empreiteira Queiroz Galvão são presos novamente pela Lava Jato. Procurador da Força Tarefa afirma que corrupção é problema da estrutura da política brasileira. O senador Antônio Anastasia, do PSDB, apresenta relatório favorável ao impeachment. Ele diz que Dilma atentou contra a Constituição. E a pedido do presidente interino Michel Temer, Renan Calheiros, presidente do Senado, antecipa a votação do impeachment para o final deste mês. E você acompanha essas e outras notícias após um rápido intervalo. O Brasil precisa de engenheiros, precisa de cientistas, precisa de médicos e biólogos, mas principalmente precisa de alguém para ensinar todos eles. O SES São Paulo já forma excelentes alunos e agora vai dar um salto, formando excelentes professores. Faculdade SESI de Educação, pioneira na formação de professores por área de conhecimento. O Brasil tem jeito. Sérgio acaba de comer a melhor torta de palmito da sua vida. Sérgio chegou pelo metrô da linha 4 amarela. Já o palmito veio com o seu Domingos pela Dutra até as mãos da Ana. A Ana vem cedinho pela Bandeirantes porque sem ela o palmito não viraria torta. E a torta ficaria assim. É para facilitar a vida de todos que o Grupo CCR trabalha, cuidando de rodovias, metrôs, barcas e aeroportos para que todos tenham as melhores tortas e os melhores momentos de suas vidas. CCR, é por aqui que você chega lá. Limites me elevam, por isso meu suor vale ouro. No badminton aprendi que sem garra não há vitórias. Desafios se tornam fáceis quando lembro que não estou sozinha. Que a cada ponto que ganho, milhões de brasileiros ganham também. Juntos somos uma legião de campeões. Juntos somos todos Brasil. Acesse brasil2016.gov.br e conheça as ações para os Jogos Rio 2016. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Nesta terça no Todo Seu tem a MPB de Fafá de Belém, um bate-papo divertido sobre futebol e os fuxicos dos famosos com Esther Rocha. Todo Seu, nesta terça, 10h30 da noite. Moradores de 101 favelas de São Paulo já foram vítimas de incêndio nas comunidades. O último aconteceu na favela dos Tubos, na Zona Norte. E hoje nós fomos até a associação que está ajudando as vítimas desse incêndio. Gente que saiu só com a roupa do corpo e agora depende da solidariedade de outras pessoas. Conceição nos guia pela favela incendiada e nos mostra o local do barraco onde viveu por 18 anos. Quando o fogo começou, a empregada doméstica não estava em casa, tinha ido à missa. Hoje, ao voltar, não se conteve. Hoje eu não tenho coragem de entrar na casa. Nem no meu serviço eu tive coragem de fui lá com ela, porque entrar dentro da casa dos outros, arrumar para os outros e a sua está destruída, né? O drama de Conceição é o mesmo das 150 famílias que viviam na favela dos Tubos, na Zona Norte. O emaranhado de barracos pegou fogo no domingo. Só neste ano, incêndios atingiram outras 100 favelas em São Paulo. O saldo é sempre parecido. Só deu para pegar o Pedro, não deu, meu filho, não deu para pegar mais nada. Na associação de moradores, onde parte das famílias está abrigada, doações não param de chegar. Roupas, colchões, comida. Poderia ter sido eu, né? Poderia ter sido alguém da minha família. Esses são os cobertores enviados pela Prefeitura no atendimento de emergência que acontece em casos de incêndio, enchente. No kit há também colchões e uma cesta básica por família. Mas o que essas pessoas estão esperando agora é pela equipe da Secretaria de Habitação.
que ficou de vir ainda nesta semana para fazer o cadastro das famílias e incluí-las no programa Bolsa Aluguel. São R$ 400 por mês. E para onde que a gente vai? Se a gente não tem um aluguel para ir, não tem casas para ir, entendeu? A gente vai voltar para a favela? O Bolsa Aluguel e a moradia, que é o que a gente precisa. A defensora pública explica que famílias pobres, vítimas de desastre, têm direito ao auxílio para moradia provisória durante 1 ano, renovável por mais 1. Mesmo assim, tem gente que tem dificuldade para conseguir o benefício. A defensoria sempre pleiteia que a prefeitura pague o mais rápido possível pela situação de vulnerabilidade das famílias. Não existe um prazo para a prefeitura fazer esse pagamento. A gente morava na favela, mas nós tínhamos uma água, nós tínhamos um chuveiro. E agora? A gente tem o quê? Polícia Civil prende 6 pessoas acusadas de fraudar o bilhete único usado no transporte público de São Paulo. Uma menor também foi apreendida por utilizar um software que desvia o dinheiro das recargas. Os computadores e as máquinas de recarga apreendidos devem apontar em 30 dias como o sistema de fraude funciona. O que a polícia já sabe é que, com uma cópia do programa da SP Trans instalada em laptops, o bilhete único era recarregado, mas o dinheiro não ia para a empresa. Ficava com os falsários. Você vai pôr lá R$30 de crédito no cartão da SP Trans, tá? Esse crédito entra no teu cartão, só que o dinheiro é que fica com eles. 6 pessoas foram presas em flagrante e uma adolescente apreendida em 2 bares e um salão de beleza em Itaquera, na Vila Matilde e também no centro de São Paulo. Para operar o esquema, cada participante recebia entre R$ 5 e R$ 120 por dia. O lucro chegava a R$ 3.000 diários e era recolhido por este homem conhecido como Nelson, que está foragido. Até aqui a investigação já mostrou um prejuízo de cerca de R$ 600 mil para a SP Trans só nos últimos 2 meses, com esses 3 postos identificados de fraude na recarga do bilhete único. Mas a estimativa é que sejam milhões de reais perdidos com esse esquema e vários computadores espalhados pela cidade com um software pirata ao da SP Trans. A polícia investiga também se há a participação de funcionários da SP Trans no esquema e mapeia outros pontos falsos de recarga em São Paulo. O que é importante neste momento para a população é procurar o local de recarga adequado, o local de recarga correto, porque a população, ao recarregar esse bilhete em local inidôneo, ela põe em prejuízo ou causa prejuízo à SP Trans e lucro, de certa forma, de grande valor aos criminosos. Relator da CPI do CARF, o deputado federal João Carlos Bacelar, do PR, não apresenta parecer e pede novamente que a comissão seja prorrogada. Bacelar reclama que deputados blindaram empresários para que eles não fossem convocados a depor. A CPI apura fraudes e recebimento de propina pelo CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão do Ministério da Fazenda que julga recursos de multas aplicadas pela Receita aos contribuintes e às empresas. Bacelar afirmou que não quer ser imprudente ao responsabilizar diversas empresas no relatório, sem antes ouvi-las. Nós aqui não conseguimos trazer nenhum deles. Não conseguimos trazer ninguém do sistema financeiro, não conseguimos trazer ninguém do setor industrial, não conseguimos trazer ninguém do setor automotivo, porque toda vez que vinha um requerimento aqui para ser aprovado, ou esvaziava a CPI, ou alguns partidos obstruíam ela. Mas ele ameaçou pedir o indiciamento de envolvidos, caso não haja prorrogação. Segundo Bacelar, o prazo maior evitaria o risco da CPI encerrar os trabalhos, sem apontar culpados pelo esquema revelado pela Operação Zelotes, que investiga corrupção no CARF e de compra de medidas provisórias. São investigados empresários, lobistas, conselheiros do CARF e políticos. A CPI está prevista para ser encerrada no próximo dia 11. O presidente da comissão apoia a prorrogação. Há um equívoco da Câmara paralisar a CPI agora. Nós temos muita coisa acontecendo, muitas prisões que foram feitas, nós precisamos ouvir muitos empresários, precisamos ouvir muitos agentes que atuaram no CAF
Mas, infelizmente, a Câmara está tomando uma posição. Eu sei que o presidente está sendo pressionado por algumas lideranças para enterrar a CPI do CAF. Bacelar criticou um suposto acordo de alguns partidos em apoiar a candidatura de Rodrigo Maia do DEM para a presidência da Câmara dos Deputados, com a contrapartida de encerrar a CPI. E se algum partido aqui colocou como moeda de troca acabar a CPI, que venha até aqui e vista a carapuça, porque no meu relatório eu vou colocar. Logo que assumiu a presidência, Maia cancelou uma prorrogação da CPI que já havia sido aprovada pelos integrantes da comissão. Agora deve avaliar um novo pedido. Construtora Queiroz Galvão é alvo da 33ª fase da Operação Lava Jato, batizada de Resta 1. A empreiteira é investigada por pagar propina a políticos e funcionários da Petrobras e também por obstruir investigações da CPI da Petrobras em 2009. Cerca de 150 policiais federais participaram da ação realizada em 6 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Goiás, Pernambuco e Minas Gerais. Foram cumpridos 32 mandados judiciais expedidos pelo juiz Sérgio Moro. A operação foi batizada de Resta 1, em referência ao avanço contra a última grande empreiteira do clube VIP do cartel de construtoras que fatiava obras na Petrobras mediante o pagamento de propinas para agentes públicos e políticos. Na operação de hoje, foram presos por tempo indeterminado no Rio de Janeiro 2 ex-executivos da companhia, Ildefonso Colares Filho e Otton Zanoide de Moraes Filho. Eles são acusados de tentar atrapalhar as investigações. Ambos já haviam sido presos na 7ª fase da Operação Lava Jato e liberados por determinação da Justiça. Um mandado de prisão temporária não pôde ser cumprido porque o empresário Marcos Pereira Reis, diretor financeiro do consórcio Kipp, que tinha como acionista líder a Queiroz Galvão, está na China. Segundo o Ministério Público Federal, a empreiteira também é investigada por pagamento de Caixa 2 através do consórcio Kipp para campanhas eleitorais. Em delação premiada, o ex-presidente da UTC Engenharia, Ricardo Pessoa, disse que a Queiroz Galvão teria repassado dinheiro para a campanha de reeleição do ex-presidente Lula em 2006. São 2.400.000 reais destinados à campanha de 2006. O procurador da República definiu que a empreiteira Queiroz Galvão representa todos os pecados. A Polícia Federal identificou a participação de parlamentares no esquema e se baseou nos depoimentos de pelo menos 5 delatores. Entre eles estão executivos de empreiteiras já investigadas na Lava Jato. O primeiro delator a citar a Queiroz Galvão foi o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Agora, a força-tarefa da Lava Jato investiga a participação de outros partidos, como o PMDB e PSDB, no esquema. Em delação, Costa disse que o ex-presidente do PSDB, Sérgio Guerra, que morreu em março de 2014, o procurou e cobrou 10 milhões de reais para que a CPI da Petrobras, aberta em julho de 2009 no Senado, fosse encerrada. Costa disse que o dinheiro foi providenciado pela empreiteira e que Guerra teria dito que o valor seria usado na campanha de 2010. Outro delator, o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, revelou uma suposta operação de captação de valores para a campanha do então candidato do PMDB à Prefeitura de São Paulo, Gabriel Chalita, atualmente no PDT. Segundo ele, o presidente em exercício Michel Temer e o senador Waldir Raupp pediram R$1,5 milhão em doação ilegal. Os valores também teriam saído dos cofres da Queiroz Galvão. Os PMDBistas negam a negociação. Isso nos mostra que o problema da corrupção não é um problema partidário, é um problema estrutural da política brasileira. Em nota, a construtora Queiroz Galvão informou que está cooperando com as autoridades e franqueando acesso às informações solicitadas. A defesa de Marcos Pereira Reis confirmou que ele está na China a trabalho e que está providenciando a volta ao país. Já o PT nega as acusações e diz que todas as operações financeiras do partido foram realizadas estritamente dentro dos parâmetros legais e declaradas à Justiça Eleitoral. O PSDB afirmou que apoia as investigações da Operação Lava Jato desde o início e defende que o trabalho das instituições públicas brasileiras avance para os esclarecimentos necessários.
O Jornal da Gazeta não conseguiu contato com a assessoria de Gabriel Chalita, candidato à vice-prefeitura de São Paulo da chapa de Fernando Haddad do PT. O PMDB não se manifestou até a exibição da reportagem. E agora, o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Na sua fase de número 33, a Operação Lava Jato chegou à construtora Queiroz Galvão, uma transgressora de mostruário. Segundo a Procuradoria da República, essa empreiteira cometeu todos os pecados já identificados na Lava Jato. Apura-se desde um caixa 2 na campanha à reeleição de Lula em 2006, mais de R$2 milhões, até um suborno para enterrar uma CPI da Petrobras no Congresso em 2009. R$10 milhões pagos ao então senador Sérgio Guerra, que era presidente do PSDB e já morreu. Um dos flagelos expostos pela Lava Jato e por investigações assemelhadas é o caráter suprapartidário da lama. No fim das contas, há na praça lama suficiente para que os principais partidos brasileiros se acusem mutuamente de grossa corrupção. Não se discute quem está limpo ou sujo, mas quem se corrompeu mais. É como se na política não houvesse mais culpados nem inocentes, apenas cúmplices. Num cenário assim, você pode apontar em qualquer direção, mas dará melhor utilidade ao seu dedo se usá-lo para pressionar a urna eletrônica com mais discernimento. Boa noite. O dia hoje foi de muito calor no interior, mas aqui na capital tivemos bastante nebulosidade, garoa em alguns pontos da cidade, quase nenhuma abertura de sol e temperaturas amenas. Nesse momento, a temperatura aqui em São Paulo está em torno dos 14 graus, mas a sensação é de mais frio por causa do vento. Vamos ver como fica o tempo nessa quarta-feira com Mariana Armentano. O tempo segue sem muitas mudanças em todo o estado de São Paulo. Com o ar seco atuando no interior, a previsão ainda é de bastante calor, com sol forte no período da tarde. Na faixa leste, o dia terá mais nebulosidade. Vamos ver algumas temperaturas? Olha, no centro-oeste faz até 27 graus em Marília e 32 graus em Votuporanga. No norte do estado, a máxima vai ficar em torno dos 26 graus em Franca, dos 29 em Barretos e dos 30 graus na região de São José do Rio Preto. Já no litoral, com o céu mais nublado e garoa a qualquer hora do dia, a máxima não vai passar dos 20 graus em Caraguatatuba e dos 21 em Santos. Na maior parte da faixa leste, falando inclusive aqui da região metropolitana, além de muita nebulosidade, teremos névoa e garoa pela manhã. Mas ao longo da tarde o tempo abre um pouco, só que as temperaturas ainda ficam amenas. Nessa próxima madrugada aqui na capital, mínima de 14 graus e máxima amanhã à tarde na casa dos 20 graus. Na quinta-feira, a máxima chega aos 22, mas é na sexta-feira que esquenta mais ainda. O sol predomina entre pouca nebulosidade e as temperaturas ficam entre 13 e 26 graus. Em carta enviada aos chanceleres de Uruguai, Argentina e Paraguai, o ministro das Relações Exteriores, José Serra, considerou vaga a presidência do Mercosul. Depois de 6 meses, terminou, sexta-feira, o período de presidência do Uruguai. A Venezuela seria a sucessora, mas não houve transmissão formal. Os outros países do bloco não aceitam que Caracas assuma a direção por causa da crise política no país. Ontem, a Venezuela rejeitou a proposta da Argentina de uma reunião para tentar resolver as divergências. Produção industrial no Brasil recua 9,1% e tem pior primeiro semestre desde 2009. Segundo o IBGE, apesar dessa queda na comparação anual, a atividade fabril cresceu 1,1% em junho em relação a maio, indicando que o setor pode estar finalmente se recuperando das perdas registradas em meses anteriores. Presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, afirma que conclusão do processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff será antecipada e deverá ser concluída até o fim de agosto. Hoje, o relator da Comissão Especial do Impeachment, Antônio Anastasia, do PSDB, apresentou o relatório favorável à saída definitiva de Dilma.
A pedido do presidente interino Michel Temer, Renan Calheiros afirmou que o julgamento terá início entre os dias 25 e 26, caso o Senado aprove a procedência da denúncia de crime de responsabilidade. Ontem, o STF informou que, depois de acordo entre técnicos do Senado e do Tribunal, o início do julgamento seria no dia 29 e poderia durar até uma semana. Essa projeção de quantas horas durará o julgamento vai depender das oitivas das testemunhas, que serão 10, das questões de ordem que sejam formuladas, da defesa e da acusação, da presença ou não da presidente Dilma na sessão de julgamento. Isso são coisas imponderáveis que não podem, desde já, serem levadas em consideração. Na comissão especial do impeachment, as principais partes do documento de 441 páginas foram lidas por Anastasia. Segundo ele, a gravidade dos fatos constatados não deixa dúvidas quanto à existência não de meras formalidades contábeis, mas de um autêntico atentado à Constituição. Se a presidente da República não é responsável pela operacionalização da questão de subvenção, segue sendo responsável pela observância das leis de direito financeiro e de todo o ordenamento jurídico do país, inclusive a LRF. Há um sistema jurídico de garantia da responsabilidade fiscal que exige do presidente da República a tutela do equilíbrio das contas públicas e gestão fiscal responsável. Dilma é acusada de ter cometido crime de responsabilidade ao praticar as chamadas pedaladas fiscais, atraso de pagamentos da União a bancos públicos para execução de despesas e ao editar 4 decretos de crédito sem autorização do Congresso, o que teria, segundo a oposição, desequilibrado as contas públicas. Amanhã o relatório será discutido pelos membros da comissão e a votação deve acontecer na quinta. Se aprovado, o texto seguirá para o plenário. Lá, a previsão é que o relatório seja lido na sexta-feira e votado no dia 9 de agosto. Nesta data, a sessão já deve ser presidida pelo presidente do STF, Ricardo Lewandowski. Depois, defesa e acusação terão 48 horas para se manifestar. E o final do processo começará na última semana do mês. Assessor técnico do ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal pede exoneração um dia após assinar petição de apoio ao ex-presidente Lula. Manuel Lauro Volkmer de Castilho incluiu a assinatura em um abaixo-assinado que apoia a decisão de Lula de recorrer ao Comitê de Direitos Humanos da ONU contra a conduta do juiz federal Sérgio Moro na Operação Lava Jato. O ministro Teori Zavascki, que é relator dos processos da operação no STF, aceitou o pedido. Então agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. 64. Preste atenção. 64. Não são 640, não são 64 mil. 64 advogados e outros profissionais assinaram um manifesto em defesa do presidente, ex-presidente Lula, que está recorrendo à ONU para falar mal do Estado Democrático de Direito brasileiro, que o persegue. O juiz Sérgio Moro é só um personagem desse Estado. Esse manifesto é um primor. Diz que o Lula está sendo perseguido porque é filho da miséria, porque é nordestino, porque não tem curso superior, porque foi sindicalista, porque foi torneiro mecânico, porque é fundador do PT, porque bebe cachaça, porque fez um governo preferencialmente para as classes mais baixas e vulneráveis. Entre os 64 signatários está o desembargador aposentado Lauro Volkmer de Castilhos, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, que julga os processos da Lava Jato, mas que estava trabalhando com Teori Zavascki no Supremo, como assessor, escrevendo os votos. Realmente, ele deixou o ministro numa posição lamentável. Pediu demissão e o ministro, é lógico, aceitou. O que é que você acha? Bom, eu volto quinta-feira. Até. Serviços de resgate na Síria relatam uso de gás tóxico na cidade onde caiu um helicóptero militar russo. Mais de 30 pessoas teriam sido afetadas pelo gás. Imagens publicadas no YouTube mostram homens com dificuldades para respirar.
a Defesa Civil constatou 33 casos de intoxicação, principalmente mulheres e crianças. Os agentes relatam que um helicóptero lançou sobre a cidade de Saragibe cilindros contendo gás tóxico. Eles suspeitam de gás clorino, mas ainda não conseguiram identificar o produto. O gás clorino foi muito usado na Primeira Guerra Mundial. Se inalado, pode levar a combustão interna e afogamento pela liberação de água nos pulmões. Saragibe fica perto de onde um helicóptero militar russo foi abatido ontem, matando 5 ocupantes. O governo e os grupos de oposição negam o uso de armas químicas na Guerra Civil, que começou há 5 anos. Bem, nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Até amanhã, Gabriel. Tchau, Lu. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma ótima noite, uma ótima quarta-feira. E fica agora com Rony Von no Todo Seu. Até amanhã. Daqui a pouco, 11h30 da noite, confira um papo imprevisível com o ator Pedro Cardoso em A Máquina. Assista agora. Todo Seu.